Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor lá em Isaías 61. Isaías 61, a partir do versículo 1. Depois a gente vai lá para 1 Samuel 30. Amém? Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quem me ungiu? Quem te ungiu? O Senhor. O Senhor te ungiu com o quê? Com um propósito. E um propósito específico na vida de cada um. Amém? Eu vou seguir. Para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre, 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vestes de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles fareis aliança eterna. A sua posteridade serão conhecidas entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos vieram reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluias! Irmãos, o Senhor nos chamou com um propósito, o Senhor nos ungiu com um propósito específico sobre a vida de cada um. E assim, nessa ousadia, claro que nós estamos relatando aqui de um profeta messiânico que é Isaías, e muito se trata da pessoa de Jesus. Amém? Nós conhecemos o texto, porém, ele sabe e tem a convicção de quem o levantou, de quem o ungiu, e que propósito ele tinha nessa terra, sim, como o Senhor é também sobre as nossas vidas. Amém? Então tenha a convicção que o Senhor que te separou, o Senhor que te ungiu com um propósito. Amém? Abra lá a palavra do Senhor lá em 1 Samuel, capítulo 30. A partir do versículo 1, texto bastante conhecido. E como num culto de batalha, o Senhor vai nos instruir em algumas coisas, amém? 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta, ferida e queimada, tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar.
Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou em quem, igreja? Se reanimou em quem? Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abitar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Amém? Coloca as suas mãos sobre esta palavra, vamos orar. Deus querido, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós te louvamos nesta casa, neste lugar, meu Pai, por aquilo que o Senhor já fez e realizou no nosso meio, Pai. Ebenezer, meu Pai, até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado, meu Pai, e nos instruído nesta casa, Senhor. Queremos, meu Pai, declarar toda a honra, todo o louvor e toda a majestade, meu Pai querido, seja dada, meu Pai querido, ao Senhor nesta casa. Adorado, engrandecido seja o Senhor neste lugar, Pai, pois o Senhor, meu Pai querido, é o Deus, meu Pai, da nossa salvação. Excelso, supremo, majestoso, meu Pai, és o Senhor nesta casa. Por isso nós adoramos, meu Pai, mais uma vez e bendizemos, meu Pai querido, o teu nome neste altar, pois este altar, meu Pai querido, é onde o Senhor se manifesta, pois o Senhor é santo e o Senhor é poderoso, meu Pai, e sempre tem algo a trazer, meu Pai, sobre os nossos corações, como instrução da sua palavra, Pai. Senhor, eu peço agora, Pai, que o Senhor derrame a sabedoria que vem do alto sobre a minha vida, para que eu seja um canal, um instrumento nas tuas mãos, meu Pai, segundo a direção que vem do teu Espírito Santo, meu Pai, para instruir a sua noiva, pois, Senhor, nada, meu Pai querido, tenho, meu Pai, de conhecimento, Senhor Jesus, para instruir o teu povo, pois o teu povo é teu, assim como a minha vida é tua, Pai. Por isso, Deus, eu me coloco na sua dispensação, meu Pai, do teu Espírito, para que o Senhor, meu Pai, pela sua graça, bondade e misericórdia, possa me usar, meu Pai querido, como boca, meu Pai querido, do Senhor, nesta casa, neste altar e sobre a tua noiva, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que nada do meu conhecimento humano, meu Pai querido, saia dos meus lábios, mas que venha, meu Pai querido, revelação do teu Espírito, que saia, meu Pai querido, palavras, meu Pai, de vida, de vigor, Senhor, de autoridade, de essência, meu Pai querido, genuína do teu Espírito, Pai, pois a tua noiva veio buscar algo da tua parte, Pai, que ela receba e saia daqui, edificada, meu Pai, segundo a direção que vai vir do alto, segundo a direção que vem do teu Espírito, Pai, tudo aquilo que é contrário no nosso meio, Pai, seja dissipado pelo poder do nome de Jesus. Toda ação contrária, meu Pai, do nosso adversário, contra, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, contra esta palavra, seja dissipada pelo poder do nome de Jesus. Mas que os teus anjos de guerra estejam acampados, meu Pai querido, ao redor desta congregação, à direita, à esquerda, à retaguarda, à dianteira, meu Pai, e que o Senhor nos conduza, meu Pai, para um culto, meu Pai, aonde o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava hoje falando com a minha esposa pela manhã, referente a meditar mais um pouco naquilo que o Senhor já estava queimando ao meu coração. E o texto que queimava o meu coração na última vez que o João trouxe a palavra foi sobre Isaías 61. E aí você vai buscando, você fala: Senhor, quais são os mistérios dessa palavra? O que o Senhor deseja falar com a sua igreja? Né? E o Senhor me trouxe algo específico, que Ele nos ungiu, Ele nos separou. E Ele derramou um óleo sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça, e um óleo de autoridade. O Senhor te constituiu como povo, raça eleita. Amém? O Senhor é o nosso general, e no meio das nossas batalhas, a mão forte do Senhor é sobre as nossas vidas. Amém?
Eu provei de um dia de muita luta, mas como nós que trazemos a palavra, o que ministramos outras vidas, o Senhor também nos prove, nos forja, para ver se nós estamos também fundamentados naquilo que nós, como instrumentos da parte do Senhor, trazemos deste altar, irmãos. Então, vêm as adversidades, existem adversidades, queridos, mas nós temos que levantar, como Isaías, saber que o Senhor nos separou e nos separou com um propósito. E o Senhor não separou qualquer um, não arregimentou qualquer um. Ele viu em mim e você valor. E quem é o seu general, quem é a instrução deste exército é Jesus. É o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que é sobre as nossas vidas. Mas como Davi, aqui ele vem já de uma batalha. Sabemos que Davi é um homem de guerra, né? Passou por muitas batalhas, um homem segundo o coração de Deus, mas também que teve também as suas adversidades, queridos. E dado momento ele vai, ele guerreia, e quando ele volta, o que acontece? As mulheres são levadas, o arraial saqueado, queimado, e fala que eles choram de forma angustiada. E no meio das nossas lutas, das nossas batalhas, queridos, quantas vezes a gente se sente assim, abatido, angustiado, cansado, sem força, mas também Isaías fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Então, queridos, quem é a nossa rocha de sustentação, como foi falado aqui também, é o Senhor. A fonte é o Senhor. Aonde você vai recuperar suas forças, irmãos? No Senhor. Aonde Davi foi recuperar suas forças, queridos? No Senhor. Aonde Davi foi buscar instrução, Eleni? No Senhor. E ele só deu o passo quando o Senhor o direcionou. Aí você nota, em meio às adversidades, os homens que estavam em guerra com eles, sentiram o desejo pela amargura, amém? A amargura de apedrejá-lo pela angústia, pelas situações. Queridos, traga para os dias de hoje, analise a sua vida, como eu tenho analisado a minha vida. Nós também temos as nossas lutas e as nossas pelejas, e elas não são fáceis, queridos. Elas não são fáceis. As adversidades vêm, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Então nós vamos estar numa constante guerra, e quando você se alista a esse exército, o adversário da sua alma, ele que ele não descansa, ele vai tentar te tirar do propósito. Ele vai tentar tirar da casa, da presença do Senhor, irmãos. Não pensa que o adversário da nossa alma, ele vai ficar de braço cruzado, vai falar assim, a Érica está firme, glória a Deus. Não. Quanto mais você se firmar na presença desse Deus, o adversário da sua alma também vai intentar para te tirar da presença, mas maior é o que está sobre as nossas vidas, maior é o que está sobre a minha e a sua vida, que é o nosso general de guerra, que é Jesus, que é o Senhor dos exércitos. Amém? Então, no meio da adversidade, irmãos, a gente tem que entender que nós temos que buscar as nossas forças, renovar as nossas forças aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Não é na Eleni, aliás, estou exemplificando, irmãos, mas você é canal de bênção, você é agente de cura. Amém? Então sim, você pode edificar a vida do seu irmão no dia da adversidade, sim. Porque às vezes a gente está cheio, o irmão está passando por uma batalha, você pode sim ser canal de bênção. Amém? Mas a renovação, a força, aquilo que você precisa está no nosso Deus que é todo poderoso. Você fala assim, pastor, nossa, de novo, eu com esse texto. Irmãos, nós estamos aqui como canal, como instrumento, ou vocês daí também, como canal, instrumento, para repetir, para instruir, e Deus, Ele vai repetir, Ele vai instruir quantas vezes forem necessárias a nossa vida, porque Ele nos ama. Deus te instituiu, te ungiu com um propósito, e neste propósito existe uma caminhada, e neste propósito você e eu temos um chamado, e ele precisa ser concluído, alcançado, que é o nosso prêmio, a nossa salvação. No meio dessa caminhada, vem as adversidades. E eu digo para você, irmãos, assim como veio algo sobre o meu dia, eu trouxe à minha memória aquilo que me dá esperança. Porque eu sei e eu lembrei
O Senhor me falou, Ele é minha rocha de sustentação. Ele é meu general de guerra e é nele que eu vou renovar as minhas forças. E é nele que eu vou falar assim: Senhor, o dia foi difícil, o adversário tentou me oprimir, mas eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que o Senhor vai me usar, que o Senhor vai continuar cumprindo com a sua maravilhosa obra na minha vida e na vida de cada um aqui, queridos. O que a gente tem que entender é que no dia da adversidade, nós temos que clamar e buscar as nossas forças na fonte, no nosso Deus. Amém? Diz assim, um esboçozinho, apesar de angustiar-se a exaustão, Davi usa esta ocasião para fortalecer-se no Senhor. Se reanimou no Senhor. Já o povo e também, provavelmente, os soldados usam a energia da sua angústia para fazer ameaças de apedrejá-lo. Isso mostra onde está o nosso coração, queridos. Embora as nossas lutas e as nossas aflições, o nosso humano queira gritar no momento da sua angústia, da adversidade, como Davi, nós temos que orar, dobrar os nossos joelhos e buscar o fortalecimento naquele que nos escolheu, que nos arregimentou para este exército. Então a sua força vem de Deus. E aí você fala assim: pastor, estamos num culto de batalha. Sim. Quem já assistiu aqueles filmes de guerra? Todos nós, não é verdade? Chega uma hora que sai um correndo para frente do outro, e aí você tem que ter força, o exército prevalece, e as guerras, elas acabam num dia? Tem guerras que acabam, sei lá, em um mês, uma semana, depende da guerra, depende da luta, meses, anos, porque os exércitos são grandes e todos os dias eles têm que ter estratégia, têm que se renovar nas suas forças, buscar fôlego, buscar ânimo para continuar pelejando, continuar ali, naquele propósito. E você e eu, como igreja de Cristo, todos os dias nós temos que buscar a força na essência, na fonte que é Jesus Cristo, para continuar pelejando, para que no dia da adversidade fala assim: olha, na quinta-feira às 9h20, foi trazido algo da parte do Senhor, que Davi se reanimou em seu Deus, se reanimou no Senhor. Irmãos, nós estamos passando por dias difíceis, situações e adversidades, querendo nos tirar do propósito, querendo nos tirar da presença de Deus. E o adversário tem usado isso, há rumores, há ventos, e se a gente parar para olhar, voltar os nossos olhos para isso, irmãos, você para de caminhar. Você começa a emprestar o seu ouvido para quem? Para o diabo. Ah, o governo está falando isso. Ah, o governo vai falar que agora a lei, que você não vai poder mais falar da palavra. Queridos, vai chegar um dia. Vai chegar um dia porque é cumprimento da palavra, que os dias vão se estreitar mais. Por isso que nós temos que buscar as nossas forças e a nossa renovação nesse Deus que é todo poderoso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Seja um Isaías que sabe quem é, que tem convicção de quem ele serve. Ele sabe quem é Deus na vida dele, quem é ele em Deus. Amém? Então ele está anunciando: nós somos cooperadores, nós somos instrumentos, ferramentas, tiradas do mundo das trevas para um propósito maior da maravilhosa luz do Senhor. Então você é canal, você é soldado de Cristo. E o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus estabeleceu? Nós temos que perguntar. Davi, quando ele passa por situações aqui, ele vai para o pó e ele consulta quem? Consulta quem? Consulta ao Senhor. Precisamos todos os dias consultar a esse Deus. Senhor, posso fazer? Não posso fazer? Essa é a tua direção? Essa é a tua vontade? Porque, irmãos, vamos ser francos conosco mesmo. A gente, no momento de adversidade, ou no momento de alguma luta, ou de uma necessidade, a sua primeira busca, a sua primeira consulta é aos pés de Deus? É aos pés do Senhor? Não, né? A gente tenta correr por todas as vertentes possíveis e imagináveis. Eu já falei aqui sobre uma situação, um aperto financeiro que eu tive. E aí você pensa: peço um empréstimo?
Falo com o meu chefe? Não. Veio no meu coração. Senhor, o Senhor sabe. Talvez essa dívida que eu fiz não foi sem consultar o Senhor. Mas eu peço que o Senhor me dê o escape. E Ele me deu a estratégia, queridos. Eu não precisei correr para um chefe, para um banco. Mas eu aguardei, estamos esperando. E o Senhor, como testemunho aqui da minha esposa, proveu nas nossas vidas. E assim é no meio das nossas lutas e batalhas, queridos. Busque a sua força no Senhor. Seja os valentes que estavam lutando num propósito com Davi. Seja um valente nas mãos do Senhor. Seja Abissai, que vai lutando nos 300 de Davi, que quando ele luta tanto que a espada gruda na mão. É esse o personagem? Quem que é? Você lembra? Quem lembra? Quem lembra? Escola bíblica. Abissai, os 3 valentes de Davi. Ele vai para uma guerra, irmãos, e ele vai tão ferrenho que quando termina, a espada está colada nas suas mãos. Irmãos, quem vai te dar essa motivação? Para você falar assim, eu sei quem é Deus na minha vida, eu sei qual é o propósito que Ele tem, e eu sei quem eu sou nele, e eu sei quem é Ele em mim, e eu estou caminhando com um propósito. Pode vir a adversidade, pega a sua espada, queridos, vai para cima, porque como Jeosafá, no momento de uma guerra, se não me falha a memória, é 2 Crônicas 20, ele vai para uma guerra. Aliás, o exército assírio cerca, sitia Israel, e ele, aonde ele busca, Ricardo? Ele busca ele vai buscar orientação. Ele teme, fala que no coração dele, Daí, ele temeu. A gente teme a situação, mas ele vai e busca no Senhor. E ele fala que quando ele busca, o Senhor fala para ele, olha, essa peleja não é vossa, você não vai precisar colocar as mãos. Eu, o Senhor, vou pelejar por vós. Muitas das situações você não vai precisar colocar a mão. Você vai só dobrar o joelho. E no momento da sua adoração, como Ana, que expressava o seu coração no momento de dor, o Senhor realizou o desejo do coração dela. E sobre a vida de Jeosafá, o Senhor colocou um anjo. Não foi um anjo, não, um anjo é outro texto. Mas colocou ali as mãos. E eu estou confundindo os textos, irmão, mas tá nessa linha. O Senhor, Ele foi e desbaratou o exército. E eram muitos corpos que quando eles foram para pegar os despojos, tinha tanto despojo que eles levaram 3 dias de despojos. Porque o Senhor, o próprio Deus, pelejou ali a guerra daquele povo. Então, queridos, no meio da sua adversidade, saiba que o Senhor é a nossa justiça, é a nossa torre forte, a qual nós podemos se refugiar nele em todo o tempo. Amém? Então, seguindo o texto, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu o libertarás. Partiu, pois, Davi, e ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. No meio das nossas adversidades, como eu falei aqui, eles vieram de uma guerra já. E passaram essa angústia devido ao que aconteceu com o seu povo, com as suas mulheres. Mas, no meio desses retardatários, no meio dessas situações, continue na direção, com seus olhos fitados no Deus Todo-Poderoso que te chamou, com um propósito específico na vida de cada um. Ah, pastor, você vive isso? Irmãos, eu costumo dizer, a gente está no mesmo barco, no mesmo ônibus, como diz o pastor Gilberto, a caminho de Jerusalém. A gente está aqui, é o mesmo exército, é o mesmo povo, queridos. Nós estamos pelejando, nós estamos sendo adestrados, nós estamos sendo instruídos pelo Senhor. Cada um na sua porção. Mas nós vamos alcançar o objetivo final, que é a nossa salvação. Amém? Quem crê nisso? Amém? Então, continuando, vamos ali para o versículo 11. Achando no campo um homem egípcio, e os trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu.
deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de passa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: podereis descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E desceu e o guiou. Irmãos, quando nós, no meio das nossas adversidades, e quando nós estamos na direção do Senhor, o Senhor levanta até um do exército oposto para te colocar na direção e te nortear naquilo que Ele mesmo falou ao seu respeito. O exército deixou, mas tudo na vida, na caminhada nossa com o Senhor, existe um propósito. E o Senhor, dentro do propósito, dentro daquilo que Ele direcionou Davi, esse ficou para trás, para mostrar onde? O caminho. Mas, o que você faria, irmãos, no momento dessa adversidade? Sabendo que Ele que queimou a sua casa, Ele participou, o que você faria? Irmãos, quando o pastor estava ministrando sobre liderança no curso de reciclagem, ele falou assim: líder, quando você está mais maduro na sua caminhada, você tem que ter este equilíbrio vindo do próprio Espírito Santo de Deus. Porque se você for olhar, e do jeito que o povo estava, que queria apedrejar até Davi, ia passar a espada nesse cara facinho, facinho. Mas nos propósitos de Deus, nós temos que estar sensíveis à direção. E olha só aonde Deus levou. Se eles passassem a faca, não sei, porque Deus falou para eles, né, que era para perseguir, que eles iam alcançar. Como o povo estava predestinado à terra para Canaã, Eleni, e duraram 40 anos, porque alguma coisa ocorreu e saiu fora daquilo que era propósito e plano de Deus. Mas Davi, na sua sabedoria como líder, ele tem ali, ele respira, vamos lá, tá bom, me leva. Então, o Senhor promove coisas poderosas para que a gente consiga bom êxito naquilo que Ele nos direciona, naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem clamado. Confia no Senhor. Amém? Aleluias. Vamos lá. Onde nós estávamos? Aqui, 16, né? 16, a gente agora, 16. E desceu e o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomou da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo ao vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em seus camelos, fugiram. 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que se havia tomado, tudo Davi tomou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e dizia: este é o despojo de Davi. Irmãos, quando nós, no meio das nossas adversidades, nós estamos na direção do Senhor, e Ele nos guia, Ele nos orienta. Às vezes aquilo que foi tomado, aquilo que você pensou que foi tirado, o Senhor traz de volta. E não só traz de volta aquilo que você perdeu,
mas Ele traz de volta porção dobrada, excelente sobre as nossas vidas. Aquilo que foi tirado, irmãos, aquilo que você pensa que foi tirado, no meio de uma adversidade, no meio de uma opressão, Deus tem a dupla honra para a vida daqueles que continuam perseverando na presença desse Deus. Saiba que você perseverar, o Senhor que é fiel e justo, persevere que o Senhor vai te honrar. Persevere que o Senhor vai te dar vitória. E, às vezes, como diz lá em João, acho que 13, deixa eu ver se eu anotei aqui, irmãos. João 13, 7. Tem coisas, irmãos, que acontecem que você não vai saber o porquê naquela hora. Mas Jesus fala, essas coisas vocês não sabem o porquê que está acontecendo agora. Mas depois vocês vão saber. Nem sempre Deus revela o manto todinho, desenrola, né, Luiz? Mas Ele vai aqui, ó. Na medida que você está, Ele vai fracionando aqui, porque Ele conhece a minha e a sua estrutura. Quando Ele tira o povo do Egito, Ele fala assim, olha, vamos fazer Ele dar a volta, para que quando eles chegarem ali, não se assuste e o coração desfaleça. O Senhor conhece a minha e a sua estrutura, queridos. Então, dentro da nossa estrutura, nós não podemos se basear nas nossas lutas com a nossa estrutura humana, mas saber em quem nós temos crido e servido a esse Deus que é todo-poderoso nas nossas vidas. Amém? Então, no momento das lutas, das adversidades, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que te dá esperança, Eline. Aquilo que eu já falei para você aqui, Deus manda falar de novo. Aquilo que o Senhor disse a seu respeito. Traga à memória aquilo que o Senhor já semeou no seu coração. Homens de Deus já falaram. O Senhor no seu particular já falou, Shirley. Então, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Por mais que você ache que está demorando e de repente não vai acontecer. Aquele que é fiel e justo, aquele que é fiel, que prometeu, Ele cumpre. No tempo perfeito Ele cumpre, porque muitas vezes Ele nos prova para nos aprovar. Amém, queridos? Então, se fortaleça no Senhor. Amém? Busque estratégia, seja o Senhor a sua instrução. Porque se nós estivermos firmados nele, sabendo que Ele é a nossa instrução, a adversidade vir, você pode se abalar, porque nós temos uma estrutura humana. Não vou falar que você sendo cristão, você é o super crente e nenhuma adversidade vai bater. Porque senão a palavra não dizia que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas também fala para nós termos bom ânimo. Porque assim como Ele venceu, nós vamos vencer também. Mas nós vamos vencer na nossa força? No nosso braço? No nosso intelecto? Não. Se nós formos nessa, certamente quem vai se frustrar somos nós. Porque Jeremias fala que o coração do homem ele é enganoso. Queridos, busque a sua força, a renovação desse Deus no meio das suas batalhas, das suas guerras. Saiba que o Deus que te alistou, é Ele que é o seu general, é Ele quem está à frente, é Ele quem vai te dar a direção. E Ele não vai te colocar em barca furada e vai te largar lá sozinho, como esses daqui largaram esse aqui no meio do caminho. E esse no meio do caminho serviu como propósito de Deus para que Davi alcançasse aquilo que foi perdido. Então toma posse dessa palavra, guarda ela no seu coração, seja fortalecido pelo Senhor nesta noite. Dentro das suas adversidades, saiba que o Senhor está te sustentando. Dentro daquilo que às vezes não pareça que o Senhor não esteja trabalhando, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando porque Ele é fiel, fiel, fiel. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus.